Boa manhã, bom dia. Nesta hora, meus amigos, estou aqui para fazer uma live só de versículos da palavra de um Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz em Naum 1,7, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. A Bíblia diz no Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz em Salmos 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz em Ezequiel 10,13, enquanto as rodas estavam girando, ouvindo eu, Galgal, que é glória que sobe e glória que desce. A Bíblia diz em João 11,40, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz em João 11,22, tudo o que pedir a Deus, ele vos concederá. A Bíblia diz em João 2, o primeiro milagre que Jesus fez, transformou água em vinho. A Bíblia diz em Mateus 21:22, tudo o que pedires em oração, crendo isso, recebereis. A Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:8, os que vivem na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia diz em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz no Salmo 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A Bíblia diz em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calarei. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz em Salmo 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz no Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor. A Bíblia diz em Oséias 2:14, eu atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. A Bíblia diz em Oséias 13:5, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. A Bíblia diz em Salmo 78:19, e falaram contra Deus, pode ventura Deus preparar uma mesa no deserto? A Bíblia diz em Mateus 6:9, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. A Bíblia diz em Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A Bíblia diz em João 17:17, santificai na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Provérbio 17:17, ama um amigo em todo tempo, porque na angústia nasce o irmão. Josué 24:15, porém, eu e minha casa agora serviremos ao Senhor. Gênesis 18:14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti
em juízo não há de condenar. Salmo 107, versículo 20. E enviou tua palavra e sarou. Amós 3:3. Poderão andar os dois juntos se não tiver de acordo. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. 1 Coríntios 7:10. Não mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porém que se apartar, que fique só. Malaquias 2:16. Eu, Senhor Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Êxodo 3:14. Vai no nome do eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Livro de Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenho prazer e na lei do Senhor media de dia e de noite. Mateus 7:7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Livro de Ezequiel 37. O vale dos ossos secos. Livro de Lucas 18. A parábola da viúva persistente. Aleluia. Salmo 50, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ageu 2:9. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Livro de Samuel 16, que fala: enche tu vaso de azeite e vai. Deus falou com Samuel. Livro de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e redonda, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 1 Coríntios 3:16. Não saber vós que o vosso corpo ele é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo ele habita em vós, e se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir ele também. Livro de João 5. O paralítico que havia 38 anos sofrendo ali, mas quando Jesus chegou, mudou, porque ele pegou a cama e andou. Marcos 2. O paralítico de Cafarnaum. Mateus 5:37. Que seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. João 10:10. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos 8:16. O Espírito testifica com o mesmo Espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 12:12. Alegrei-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Segundo as Crônicas 7:14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, perdoarei os teus pecados. Aleluia! E agora estarão atentos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração deste lugar. Pai, Marcos 10:46.
o cego de Jericó, aleluia. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3:29, põe a boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Lamentações de Jeremias 5:21, renova os dias de hoje como o de antigamente. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, caminharão e não se fadigarão, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 10:36, os inimigos do homem são seus próprios familiares, aleluia. Gênesis 37:20, vinde agora mataremos, lançaremos numa dessas covas e dizeremos que um animal selvagem o devorou, e veremos então que será dos teus sonhos. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluia, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas tanto Jerusalém, toda a Judéia até os confins da terra. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no dia de Pentecoste, no mesmo lugar. De repentemente veio um vento impetuoso como um som e encheu toda a casa, e eles começaram a falar nova língua, como o Espírito Santo concedesse que eles falavam, e foram cheios do Espírito Santo. Queridos e amados, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 22:22 fala sobre a chave que está sob os ombros de Davi, a qual fecha a porta e ninguém abre, que abre e ninguém fecha. Isaías 45:22, olhais para mim e sereis salvos. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto, subindo trono. Isaías 6:8, eis-me aqui, envia-me a mim. Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e será batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, não crê no unigênito Filho de Deus. Oh, Jesus querido, oh, Jesus amado. João 15:7, se tu estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires assim será feito. Mateus 4:4, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 9:17, não se pode botar remendo novo em veste velha, e não se pode botar odre novo em odre velho. Mateus 6:6, quando quiser orar, entra para dentro do teu quarto, fecha o teu aposento e ora ao Pai, que Ele vai ouvir e te recompensará. Tiago 4:3, receber mal porque pedi mal. Tiago 5:16, a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Tiago 5:17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando ficou sem chover 3 anos e meio na face da terra. Jeremias 1:12, eu velo pela minha palavra para ver ela se cumprir. Jeremias 1:19, pelejarão contra ti, mas não conseguirão, diz o Senhor. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 6, Daniel na cova dos leões. Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim herdará sobre essa terra. Jó 42, o Senhor muda o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus inimigos. Jó 1:19, o vento soprou sobre os 4 cantos na casa de Jó. O primeiro vento que soprou na Bíblia
foi em Gênesis capítulo 8, no tempo do patriarca Noé. Aleluia, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e toda a tua casa. Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com juízo que julgares sereis julgado também. Porque reparas tu, arqueiro, do olho no teu irmão, tendo uma trave no teu hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar a trave do olho do seu irmão. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado é aquele que lê e guarda as profecias que nela estão escritas, porque o tempo já está próximo. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: não profetizamos nós em teu nome, não fizemos milagres? Então dizia: apartai de mim, que eu não vos conheço. Você está condenado para o fogo eterno. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz andou, e temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que buscam de madrugada, esse me acharão. Oséias 4:6. O povo foi levado ao cativo por falta do conhecimento. Salmo 37:25. Fui moço e agora sou justo, mas nunca vi o justo sequer em na sua descendência desamparado mendigar o pão. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentada. Isaías 32:15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. João 4:23-24. Deus é Espírito, e procura os tais adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mateus 15:8. O povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ezequiel 47. Deus começou a medir a vida do profeta Ezequiel. Deus disse para o homem da mão mirrada, em Marcos 3:3, levanta-te e vem pelo meio. Em Marcos 2, o paralítico de Cafarnaum entrou por cima, no meio do telhado, porque quando Jesus está na casa, alguma coisa tem que acontecer. Marcos 5:25. De certa mulher que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue. Claro que começa por Jairo. O nome Jairo significa iluminado. Deus vai iluminar tudo na tua vida, para a honra e a glória do nome do Senhor. Lucas 18:9. Fala-se sobre a parábola do fariseu e do publicano. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados, para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 1:18. Ainda que os seus pecados sejam mais negros que o escarlate, mais puro que o carmesim, eu, Senhor teu Deus, tornarei mais branco do que a neve. Além dos seus pecados, eu não me lembro mais. Oh Espírito Santo, vai me dando mais versículo, vai me dando mais palavra, vai palestrando ao meu coração, Senhor. Aleluia, glória a Deus. 2 Colonicenses 2:16. Não julgueis nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo dia de nove, nem pelo dia de sábado. Gálatas 4:10. Guardais meses, anos, tempos e dias. Queridos e amados irmãos, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, as virgens prudentes e as virgens loucas. Ali você pode pregar sobre duas igrejas, a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar
para o arrebatamento. A igreja que vai ficar aqui em Joel 11 fala: tocai a trombeta em Sião. Aleluia. Mateus 17:21, a casca de demônios só sai porque senão jejum e oração. Queridos, a oração é a chave que abre todas as portas. A oração é a chave da vitória. Em Salmos 34:17 diz assim: o justo clama, o Senhor ouve e livra-eis de toda a vossa angústia. Apocalipse 3:8, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Quer dizer que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Em Êxodo fala que Deus abriu a porta, foi para o povo de Israel passar, não foi para o povo de Faraó. Quem tentou entrar pela porta que não era deles morreu. Queridos e amados, Zacarias 2:8, não toquei na menina dos olhos do Senhor, pois aquele que toca nas meninas dos olhos do Senhor, ele toca no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24:12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ezequiel 7, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Gênesis 24, o patriarca Abraão convoca o mordomo Eliezer para que busque uma moça na terra dos cananeus para se casar com o teu filho Isaque. No livro de Cantares de Salomão, Salomão era o noivo, Sulamita era a noiva. No capítulo 2 diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E no capítulo 10 diz: levanta-te, amada minha, formosa, e vem. Cantares 1:6, não olheis por eu ser morena, não oreis por eu ser morena. Aleluia. Em Lucas 18, o último versículo embaixo diz assim: por acaso não fará Deus justiça a seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite? Em Jeremias 18, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei você ouvir as minhas palavras. Jeremias 33:3, clamas a mim, que eu responder-te-ei, que eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Jeremias 15:16 fala que a palavra ela nos alegra. Em Efésios 5:26 fala que a palavra é a água. Abacuque 3:2, o que traz o avivamento genuíno e verdadeiro é palavra, é oração e arrependimento. Avivamento é trazer à vida aquilo que está morto, aquilo que está parado. Em Ezequiel 37, ele fala sobre avivamento, a ressuscitação do povo de Israel novamente, aquela folha em branco. E Malaquias e Mateus, que tem no meio da Bíblia, foi 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo de Israel. O povo ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Depois de 400 anos, quem foi ouvir a voz de Deus foi João Batista, que era primo de Jesus. João Batista andava no deserto, ele comia gafanhoto, ele comia mel silvestre, aleluia. Ele diz em João 3:30, é necessário que ele apareça e eu suma, eu diminua, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. No livro do Apocalipse são 7 igrejas, umas Deus ele elogiou, umas Deus mandou voltar ao primeiro amor. Salmos 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, Pai esteja comigo. Salmo 101:5, aquele que difama o seu próximo às escondidas, Deus vai destruir ele. Salmo 101:3, não porei coisas más diante dos teus olhos. Querido, tem muitas coisas que as pessoas falam também, alguns versículos, alguns ditados, que são ditados populares, mas não está escrito na Bíblia. Mente vazia é oficina do Satanás, isso não está escrito na Bíblia. Mais oração, mais poder, isso não está escrito na Bíblia.
não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. Isso também não está escrito na Bíblia. Tudo aquilo que a pessoa fala que não está escrito na palavra de Deus, isso se torna uma heresia que não existe. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, sem a santificação a qual ninguém verá o Senhor. 1 Timóteo 4, 5, nós somos santificados pela oração e pela a palavra de um Deus que criou os céus e a terra. No livro de Gênesis, primeiro, ele fala que tudo que Deus fez é bom. Deus fez o homem, foi do pó da terra. Está no livro de Gênesis, do pó o homem veio, do pó o homem voltar. Nós temos que lutar. Apocalipse 5:2, quem é digno de abrir o livro? João começou a chorar porque não achava quem era digno de abrir o livro. No Apocalipse 20:15 fala que se o nome não tiver escrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago do fogo. Igual diz em Aleluia, Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações que esqueceram de Deus. Mateus 7:13, porfiai por entrar pela porta estreita, não pela larga. A estreita é o caminho do céu, é a salvação. A larga é a perdição, é o caminho do inferno. Vai acontecer ali igual aconteceu com as 10 virgens. Jesus vai estar na porta ali, só vai passar pela porta aqueles que, aleluia, conseguiu dar a salvação, aqueles que realmente têm o seu nome escrito no livro da vida, que não mancharam as suas vestes no pecado, mas sim lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é um conselho. Noé não botou ninguém dentro da arca, mas ele botou a família dele. Se você não conseguir botar ninguém dentro da arca, bota pelo menos a sua família. Em Neemias 1:4, a Bíblia diz que Neemias orou, chorou e jejuou. A Bíblia diz, aleluia, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, venci a carreira, mas guardei a fé. Paulo falando, combati o bom combate, venci a carreira, mas guardei a fé. Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça vos sois salvo. Em Lucas 19 fala sobre Zaqueu, no último versículo embaixo, sobre a história de Zaqueu, fala assim, hoje veio salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aqueles que se havia perdido. Em Lucas 15:11 fala sobre o filho pródigo que deixou a casa do pai, saiu pelo mundo, mas ele arrependido voltou. Provérbios 28:13, o que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia, mas o que encobre a tua transgressão nunca prosperará. Todos pecados, a Bíblia diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e foram destruídos da glória de Deus. Em Marcos 3:28-29 fala que todos pecados têm perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai obter o perdão. Em 1 Epístola de Coríntios, 1 Coríntios 7:20 diz, ficai cada um na vocação em que foi chamado. Ficai cada um na vocação em que foi chamado. No Salmo 50 fala sobre os instrumentos que você tem que pegar para louvar e engrandecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 18:20 diz assim, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Eu acredito que tiver um também, Deus está presente, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E Deus, ele habita em nós. Em João 4 fala sobre
a mulher samaritana, a mulher que teve o encontro com Jesus. Em João 8 fala sobre a mulher que foi apanhada no ato do adultério. Só que Jesus tem uma palavra verdadeira: quem não tem pecado, atire essa primeira pedra. A Bíblia diz em Atos 7:55 que Estevão, estando apedrejado, estando morrendo ali, o céu se abrindo e ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus para entrar no céu. Em Gênesis 5:24 fala que, aleluia, Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Em Lucas 23:43 diz que o ladrão da cruz falou com Jesus: lembra de mim quando estiver no paraíso, pois digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. A Bíblia diz em Reis que Elias foi levado ao redemoinho de fogo e ele foi levado ao céu. Apocalipse 22:15 fala: ficarão de fora os cães, os mentirosos, todo aquele que ama e pratica a mentira. João 8:44 fala que o pai da mentira é o diabo. Ele mentiu ali no jardim do Éden para enganar a Eva. Essa é uma live, irmão, de versículos e algumas palavras de um Deus. A Bíblia diz em Mateus 28:18 que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Em Lucas 24:46 diz que ele morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Mas no capítulo 49, tinha uma promessa para se cumprir. Uma promessa fiel e uma promessa verdadeira. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenho dito e não cumprirá? Ou tenho falado e não fazer? Falei, volto a repetir esse versículo. Jeremias 1:12. Deus vela pela palavra dele para vê-la se cumprir. Palavra liberta, palavra transforma, palavra dá vida, palavra cura, palavra fortifica, palavra santifica, palavra restaura. E tudo isso. Em 1 Samuel 16:13, 16:7, ou seja, Deus disse assim: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Joel 2:13 fala: rasgai as nossas vestes e não os nossos corações. Amós 8:11 fala que vai chegar um tempo que o pessoal passarão fome, mas não de sede nem de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Vai chegar um tempo que não vai ter mais quem pregue. Vai chegar um tempo que não vai ter mais quem vai falar da palavra de Deus. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai ser retirado da face dessa terra. Estou aqui no meu trabalho gravando essa live de versículos e falando algumas verdades para você entender. Hoje em dia as pessoas ficam brigando por tanta coisa. É por dinheiro, por carro, por posições. Querido, vamos abrir a nossa mente. Tudo isso vai ficar aí. Jesus quer a nossa alma. Tessalonicenses 5:23 fala que ele quer corpo, alma e espírito. Jesus, ele quer o homem por completo, ele não quer o homem pela metade, não. Jesus morreu na cruz para dar esse direito para nós de herdar a salvação. Jesus naquela cruz, ele falou 7 palavras. Em Mateus 26:36, a Bíblia diz que Jesus, ele orou no Getsêmani, cujo nome significa prensão do azeite. Dali o traidor Judas Iscariote se aproximou, aí Jesus está lá, Pedro puxou da espada, cortou da orelha do sumo sacerdote Malco, dali Jesus foi coroado, dali Jesus apanhou, foi esbofeteado por aquele povo da época.
Mas na cruz ele falou 7 palavras. A primeira, ele clamou e mostrou o verdadeiro amor de João 3,16, que foi: Pai, perdoa eles porque não sabem o que faz. Jesus disse: eu tenho sede, sua mãe está aqui, está consumado, meu espírito eu entrego nas tuas mãos. Tudo isso são versículos e coisas da palavra de Deus. Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça. Mais ou menos assim, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vara não dê fruto, ainda que o gado não tenha mantimento, mas todavia eu me alegrarei e executarei no Deus da minha salvação. Estamos vivendo um período que muitos estão trocando a Deus por um copo de cachaça, está trocando a Deus pela prostituição, pelo pecado, e Jesus chora por isso. Em João 11,35 diz que Jesus chorou. Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus, ela vem pelo amanhecer. Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Neemias 8,10, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias diz no capítulo 6, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei parar. Segundo as Crônicas 15:7, trabalhai e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra no Senhor, ela tem uma recompensa. Jeremias 48:10, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Em Mateus 18:20, falando, tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está presente. Mas nem em todo lugar Deus está presente. Quando Elias estava na caverna, passou 4 coisas. Passou um vento, a Bíblia diz que Deus não estava naquele vento, tem vento que Deus não está. Passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Passou o fogo, Deus também não estava no fogo. Depois veio a voz mansa, suave. O que fazes aí, Elias? Tenho sido muito zeloso com a obra do Senhor, agora querem tirar a minha vida. Em Efésios 6, fala para a gente se revestir das armaduras de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto. Nós temos que se revestir das armaduras de Deus. Não a armadura a armadura de Davi queria colocar era de Saul, e não ia servir nele, porque o Saul já era rejeitado por Deus. No capítulo 1:16, Deus rejeitou Saul. A gente pode ser rejeitado pelo homem, pode ser rejeitado pela mulher, pode ser rejeitado pelo jovem, por qualquer pessoa. O mais ruim, o mais pior, o triste, irmão, é quando a gente é rejeitado por Deus. Porque quando Deus rejeita, é porque Deus não conta com ele para nada mais. E é triste o homem ser rejeitado por Deus. Já pensou você ficar na igreja a vida toda, chegar no final e dizer: apartai de mim, que eu não vos conheço? Isso está na Bíblia. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que vai ter a segunda chance. Mas vai ser difícil. Mas vai ter a segunda chance. Vai ter uma segunda chance. Por isso que Jesus disse, em Mateus 24:30, se não me falha a memória, fala que até os fios da nossa cabeça está contado. Quando Sansão estava ali nas mamorras de Dagon, ele orou. E Deus fez a força dele voltar de novo. Deus fez a presença voltar de novo. No tempo de Israel, eles ganhavam a peleja, ganhavam a batalha, mas a Bíblia diz porque estava prostituindo dentro da arca do Senhor, Israel perdeu, porque Deus não opera no pecado. Em Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.